Então, vou até voltar aqui, ó. Vou voltar na primeira. Show. Obrigada por me lembrar disso. Valeu. Bom, galera, então a aula vai ser sobre os ácidos nucleicos, né? Já que a gente já estudou as divisões celulares, tanto a mitose quanto a meiose, a gente já entendeu como as células são formadas. Agora a gente vai se debruçar mais especificamente nos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Pegando o gancho, né? Falando o que eu estava falando antes. Anotem, vai desenhando, vai escrevendo conforme eu for transcorrendo a aula, para você não dormir, para você não perder o foco. Às vezes eu falo alguma coisa que é novidade, você, enfim, vai anotando aí e isso deixa vocês mais ligados também. O cérebro vai trabalhando conforme vai ouvindo. Então, para a gente falar de estrutura e função do material genético, aí você já deve estar se perguntando, dona, mas DNA e RNA e material genético é tudo a mesma coisa? Sim, sim. Então, vocês sabem que biólogo gosta de dar vários nomes para a mesma coisa, né? Então, material genético, DNA, RNA, cromatina, enfim, tudo a mesma coisa. Cromossomos, depende às vezes da organização, da compactação, de onde ele está, ele vai ganhar um nome ou outro, beleza? Mas para a gente começar do começo, claro, entendendo qual que é a função do material genético. Todas as nossas características, a cor dos olhos, o nosso sexo, o formato da boca, do nariz, cor do cabelo, tamanho, altura, tudo, formato do corpo, cor da pele, tudo isso vai estar lá na nossa genética, e isso é transmitido de pai para filho através das características hereditárias, né? Então, quando a gente fala de características hereditárias, a gente está falando do material genético que veio do nosso pai e da nossa mãe e que unido constitui a gente, tá? Como é que isso acontece? Ai, gente, não preciso, né? Daquelas brincadeiras. A reprodução sexual, né? Nós somos primatas, não somos animais, então a gente tem a troca de gametas. Gameta é célula reprodutiva, gameta masculino, o espermatozoide, gameta feminino, o óvulo. E o material genético contido em todas as células vivas. Então, a partir do momento que acontece a fecundação, todas as células do seu corpício têm a mesma carga genética, né? Tem o mesmo material genético lá dentro. Show de bola? Então, vamos entender o que é esse tal de material genético, como ele está organizado, e enfim. Isso aqui, galerinha, é revisão lá do segundo bimestre, se eu não me engano, ou primeiro bimestre, eu não lembro quando que a gente falou sobre núcleo, sobre cromatina, né? Então, já vimos que no núcleo das nossas células existe material genético, também chamado de cromatina. Cromatina quando ele não está organizado para divisão celular. Então, quando ele está organizado, ele vai se chamar cromossomo. Quando ele está soltinho, quando ele está de boa, ele vai se chamar cromatina. E aí existem dois tipos de cromatina. A cromatina que está ativa, ou seja, ela produz proteína, ela configura proteína, ela está descondensada, está soltona, e ela é chamada de eucromatina. Vocês lembram que esse prefixo eu é verdadeiro, né? Então, cromatina verdadeira, cromatina ativa. Quando a cromatina está inativa, ela está compactada, condensada, e ela vai ser chamada de heterocromatina. Hétero é diferente. Então, você vai olhar lá no nucleolo e vai ver o nucleolo bem mais condensado do que o resto do núcleo. Lá existe heterocromatina, ou seja, material genético muito compactado. E aí ele não está configurando proteína, ele está fazendo outras coisas. Beleza? Essa é a diferença básica aqui entre os tipos de cromatina, ou se ela está soltona e ativa, ou se ela está compactada e inativa. Isso é revisão. Agora a gente vai direto, né, para o que interessa nessa aula. Quando o material genético está organizado para divisão celular, então quando a gente estudou mitose e meiose, a gente viu o cromossomo lá bem organizadinho, às vezes ele estava duplicado, às vezes ele estava simples. A cromatina se organiza, né, no cromossomo. E aí a gente já estudou as partes do cromossomo. Ó, aqui tenho vários cromossomos. Então, um desses bracinhos é uma cromátide irmã.
outro desse bracinho é outra cromátide irmã, unidos aqui no meio pelo centrômero. E sempre um lado desse cromossomo é a cópia exata do outro lado do cromossomo. Então, o cromossomo, quando ele está organizado para divisão, geralmente ele já está duplicado, copiado, né? E aí um lado é idêntico ao outro. Show? Agora, quando a gente está falando de genética, a gente está falando de um pedacinho desse cromossomo. E um pedacinho desse cromossomo é chamado gene, tá? Por isso que essa área é a genética, porque vai estudar uns pedacinhos do cromossomo e a configuração dela, e a função dela, o que, que ela faz, qual é a composição, enfim. Tudo bem? Eu gosto dessa imagem, achei ela linda. Mostra desde a célula, o núcleo, os cromossomos lá dentro, e aí vem desenrolando, né, como é que é a fita de DNA, e aqui o formato e a composição dele. Bem bonito. E aí a pergunta, né? Tá, beleza, mas do que é feito o cromossomo? Do que é feito esse tal de material genético? Ele é feito de dois ácidos. E aqui, galera, quando eu falo ácido, não é aquele ácido que corrói, não. Vocês aprendem na química. Ácido é a função química. Então, vocês, não sei se vocês já aprenderam isso, mas existe a função química dos álcoois, fenóis, das aminas, enfim. Aqui tem a função ácido, show? Ácido base, aquelas paradas todas, bem casca grossa, mas super gostoso de estudar. Então, existem dois tipos de ácidos ribonucleicos, de quais são feitos, né, o nosso material genético. Então, tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, com dois R's assim mesmo, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. E a partir desse nomezão que a gente tem, né, a sigla aqui, né? Ácido desoxirribonucleico. E aqui, ó, o ácido ribonucleico. Beleza? Ô, dona, não sei o que é essas paradas, não. Por isso que você está aqui nessa aula, meu amigo, minha amiga, vai descobrir o que é esse ácido desoxirribonucleico, tá? Para brincar de forca, essa palavra aqui nunca quase ninguém acerta, porque ela é gigantesca e difícil daquelas brincadeiras. Então, é mais uma coisa para a gente conhecer, né? Ambos esses ácidos, eles são formados por pequenas estruturas chamadas nucleotídeos. Então, os cientistas, eles vão por partes, né? Eles vão descobrindo como ele funciona, qual é a estrutura, para que serve, o que faz, e aí vão por etapas, né? Vão descobrindo aos poucos todas as curiosidades sobre o material genético. E aí eu falo que eles são formados por nucleotídeos, e aí vamos descobrir então como que é um nucleotídeo, né? Do que ele é feito, do que ele é formado. O nucleotídeo, ele é como se fosse um tijolinho do qual o DNA é feito, beleza? Ele é uma unidade. Por mais que ele seja formado por 3 grupos, aqui essa imagem é bem representativa, ó, um nucleotídeo é como se fosse um tijolinho inteiro. E ele vai ser formado por um grupo fosfato, que é esse carinha, ele está sempre representado como sendo essa bolinha. O que é um grupo fosfato? É esse aqui, ó, tem um fósforo, 4 oxigênios e 3 elétrons na camada ali para poder ganhar, beleza? Então, isso é um grupo fosfato, sempre representado pela bolinha. Um grupo do tipo pentose, que vai ser esse pentagrama, beleza? Por que pentagrama? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, beleza? Pentose. Mas, dona, eu aprendi que tudo que é ose na biologia é açúcar. Então, ó, esse açúcar em forma de casinha, é isso mesmo. Nossa, quer dizer que no nosso material genético tem um fosfato, tem um açúcar? Sim. Lembra quando eu falo para vocês que a biologia é química, que a química é física, que a física é matemática, e quando a gente descobre isso, a gente entende que a matemática está em tudo? É essa parada mesmo. Então, ó, tem açúcar aqui, ó.
Então, esse pentágono aqui, ó, esse pentagrama, esse desenhinho, essa casinha, muita gente chama de casinha, é um açúcar do tipo pentose. E aí, ele vai variar, tá, gente? Isso aqui eu não coloquei no slide, então vai aí para vocês anotarem. O açúcar do DNA é a desoxirribose. Anota aí, galera. O açúcar do DNA é a desoxirribose. E o açúcar do RNA é a ribose. Então, lembra que a ose é açúcar. Então, se o DNA é desoxirribonucleico, o açúcar do DNA é a desoxirribose. E se o RNA é ácido ribonucleico, o açúcar do RNA é a ribose. Cada uma no seu tipo de material genético. Vocês estão aí ainda? Estamos sim, Ana. Estamos aqui, Tati. Beleza, vamos junto. E a terceira unidade desse nucleotídeo vai ser uma base nitrogenada, que ele está representando por esse retangulinho azul. Então, a base nitrogenada tem 5 tipos. E mais para frente a gente vai estudar do que elas são feitas, quais os tipos, enfim. Basta você saber que um conjunto de nucleotídeos vai formar o meu DNA ou o meu RNA, beleza? Então, quando eu uno um monte disso aqui, eu vou ter uma fita aí de DNA, um pedaço de material genético, um gene, certo? Então, vamos lá, ó. Para formar um cromossomo, os nucleotídeos se ligam uns aos outros, formando uma cadeia polinucleotídica, de acordo com uma regra específica. Então, essa imagem é sensacional, ela é perfeita, que ela vai mostrar aqui o desenho geralzão do DNA, e aí daqui ele codifica, ó, ele separa os nucleotídeos. Então, ó, quem é que liga um nucleotídeo no outro? Os fosfatinhos, ó. Sempre as bolinhas aqui são os fosfatos. Se a gente imagina o DNA como se fosse uma escada, o corrimão seriam os fosfatos aqui junto com as pentoses, ó. Então, tem fosfato aqui e tem as pentoses aqui, beleza? Aqui, fazendo a ligação de um lado com o outro, eu tenho as bases nitrogenadas. Aqui ele representa, ó, de verde, de amarelo, de rosa, de azul, cada um dos 5 tipos, aqui na verdade, os 4, né? 4 tipos de base nitrogenadas, beleza? E aí, quando ele fala de cadeia polinucleotídica, é justamente isso, ó, é uma cadeia, uma sequência. Poli é muito, nucleotídeo é a estrutura que forma o material genético. Então, uma cadeia de estruturas que formam aí o nosso cromossomo. Show de bola? Logo, logo depois eu volto nessa imagem para vocês verem o que são esses Hzinhos aqui no meio, tá? Isso aqui é muito importante também, mas eu vou explicar daqui a pouco. Então, é uma cadeia polinucleotídica também, você pode chamar de DNA. E quem é que são essas bases nitrogenadas, né? Conforme os cientistas estavam estudando a configuração, a composição química do material genético, eles descobriram, né, que o material genético é um ácido, né? Ele tem essa função química, é cheio de átomos aqui, ó, que estão se ligando para formar essa matéria, né? Essa estrutura. Então, umas desses elementos são as bases nitrogenadas. E eles descobriram que existem 5 tipos essenciais de bases nitrogenadas: a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila. Nossa, dona, que nome mais esdrúxulo. Pois é, criaram e agora a gente tem que ficar usando esses mesmos nomes. Mas vale a pena saber, galera, tudo que termina aqui, ó, no ina,
tem bastante nitrogênio, né? Ó, o N aqui, o N do nitrogênio. Tem bastante nitrogênio na sua composição, são bases nitrogenadas, beleza? Cada uma delas oriunda de uma substância química. Então, a gente vai estudar os grupos de bases nitrogenadas. Ô, dona, preciso saber isso de cor. A gente vai falar tanto disso, mas tanto que no final do bimestre você já vai estar sabendo isso sem nem lembrar que você sabe. Beleza? Isso aqui é muito legal de saber. Por quê? Porque todos vocês têm isso aí dentro das células de vocês, certo? Todas as nossas células têm material genético e isso está lá configurado, né? Decodificado em letras ali no seu material genético. Então, é muito 10. Você começa a aprender como é que você funciona, o que tem dentro de você. Partiu? Então, vamos estudar os tipos de bases nitrogenadas. A e G. Então, a gente vai usar agora, né, as siglas, tá? Cada uma significa uma coisa. A adenina e a guanina, elas são derivadas de uma substância chamada purina. Não, não é a casa de ração que tem aqui em Amparo, é uma substância química, beleza? E contém um duplo anel de carbonos. Por isso, essas bases são chamadas púricas, porque vem de purina, beleza? Então, aqui, ó, eu representei as bases nitrogenadas adenina e guanina com esses dois anéis de carbono. E aí vão ter outras substâncias ligadas a esses carbonos. Não sei se vocês já viram isso em química, galera, mas sempre que eu tenho um polígono aqui para representar uma substância química, né? Eu tenho carbonos aqui na ponta. Então, isso daqui, ó, é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou ter carbonos aqui em cada uma delas. E aí vão estar ligados, né? Esses carbonos com outras substâncias químicas. Então, A e G são bases púricas. Citosina, timina e uracila são derivados de um outro composto químico, mais simples que a purina, com apenas um anel de carbonos, e por isso elas são chamadas bases pirimídicas. Então, só tem um anel de carbono aqui. Ô, dona, por que você está falando isso? Vocês vão ver, galera. As bases nitrogenadas, elas são igual adolescente quando está apaixonado. Ô, louco, dona, como assim? Pois é, adolescente, quando tá apaixonado, gosta do mais diferentão possível. Você tá lá na boa, tal, e passa alguém super diferente de você, você fala, uau! E aí, quando eu digo que os opostos se atraem, né? Aqui na base nitrogenada vai acontecer exatamente isso. Dona, não tô entendendo onde você tá querendo chegar. Olha que muito louco. Lembra desse desenho aqui, ó? Que eu falei que as bases nitrogenadas, elas estão aqui, uma ligadinha na outra, elas sempre vão se ligar com uma púrica, uma pirimídica, uma púrica, uma pirimídica, uma púrica, uma pirimídica. Nunca você vai ter púrica com púrica e pirimídica com pirimídica, beleza? É os opostos se atraindo aqui. Então, por essa lógica, a gente já consegue saber que a adenina sempre vai estar ligada com uma base púrica, tá? E aí, no caso, ela é a timina. A guanina sempre vai estar ligada com outra base pirimídica. Então, a púrica com uma pirimídica, né? Guanina com citosina. Show? Mas isso ainda vou contar para vocês quem é que descobriu. Então, vamos falar dos cientistas, né? Já que a gente está falando em quem é que descobriu. Eu gosto de trazer a história, galera, porque é muito louco, assim, você pensar que em determinada época, com a tecnologia da época, descobriram-se coisas muito interessantes que depois foram sendo refinadas, aprimoradas por outros pesquisadores e a ciência vai funcionando nessa, né? Uns descobrem uma coisinha e outros vão lá, estudam mais profundamente, descobrem outra coisa, e aí vai se descobrindo e se pesquisando, e é por isso que a gente precisa da pesquisa de base, né? Por isso que a gente precisa de investimento na ciência, por isso que a gente precisa de dinheiro entrando nas universidades públicas, para que a pesquisa não pare, para que a pesquisa de vacinas não pare, para que a pesquisa na genética, na botânica, na biologia, na engenharia,
na nutrição, na psicologia, na educação, né? Então, fazendo aqui meu momento militância, a ciência, ela precisa de investimento. Por quê? Porque é através da ciência que a gente descobre coisas como essa, ó. Lá em 1952, na Inglaterra, dois pesquisadores que deveriam ser mais famosos do que os outros dois que vão vir a seguir, mas tudo bem. Então, vamos lá, ó. O Maurice Wilkins e então aqui a gente tem uma pesquisadora, geneticista, mulher, fodástica, fodona, que deveria merecer todos os créditos, né, dessas pesquisas, mas ela acaba sendo, a importância dela acaba sendo minimizada justamente porque tem outros homens que vêm depois, e aí vocês sabem como é essa questão da mulher na ciência, né? A Rosalind Franklin, eles examinavam o DNA, ela era professora do Maurice, viu? E examinavam o DNA com uma técnica conhecida como difração de raio-x. Gente, eu quero mostrar isso para vocês. Eu devia ter pego uma imagem já na internet, mas eu vou mostrar aqui a do livro. Ó. Vou interromper aqui e aí eu mostro aqui na minha câmera. Quer ver? Esses cientistas só podem estar de sacanagem. Por quê, Marielo? Ela tinha falado por causa dos nomes lá. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila? São uns nomes bem cabeludos mesmo. Achei aqui, ó, galera, para mostrar para vocês como que é Deixa eu ver onde eu vejo o meu vídeo aqui. Como que era a difração de raio-x e o que eles chegaram, ó. Aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho aí. Eles colocaram raio-x na célula e o que eles chegaram foi alguma coisa parecida com isso, ó. O que isso daqui lembra pra gente? Lembra um cromossomo, né, não? Aquele xizinho. Toda vez que eu falo para vocês que eu desenho os xizinhos na aula de genética, isso, perfeito, as cromátides irmãs, os cromossomos são os xizinhos, beleza? Então, olha que muito louco. Os caras não sabiam de onde vinha a característica genética. E aí eles começaram a pensar que talvez dentro lá da célula tivessem alguns fatores, então antigamente isso era chamado fatores, que configuravam as características das pessoas, das plantas, dos animais. E eles começam a tentar investigar o que é que vai dar essa característica para as coisas. Então, eles começam a desconfiar que lá dentro da célula tem uma paradinha que vai ter essa carga hereditária, que vai falar, né? Uma célula de fígado vai ser uma célula de fígado, vai fazer aquilo, uma célula do cabelo vai ser assim, assado, que contém informação. E aí eles começam a bombardear essa célula, né, com difração de raio-x para ver se eles encontram alguma coisa. Encontraram alguma coisa, que é esse material genético lá dentro, essa organização num X ali, né, um cromossominho e tal. Bom, utilizando essas informações, aí vem os outros caras, né? Os outros cientistas. O inglês Francis Crick e o norte-americano James Watson começaram a pensar, né? E a bolar, elaborar, construir um modelo para a molécula de DNA que explicasse a imagem obtida pelos raios-x lá da Rosalind Franklin. Beleza? E aí, esses caras, sim, ganham prêmios Nobel e vários, né? Não foi só um, não, foi de química, foi de biologia, foi de não sei o que lá, porque eles acabam desenvolvendo um modelo 3D. Olha só, lá na década de 50, 60, os caras já pensavam em modelagem 3D para explicar uma molécula química que estava lá dentro das nossas células. Veja se os caras merecem ou não, gente. Geniais. Vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês a imagem. Bom, o Watson e o Crick, eles desenvolveram esse modelo que explicava a estrutura do DNA como sendo né, essa molécula semelhante a uma escada em caracol. Vocês já subiram uma escada em caracol, né? Que você vai subindo e rodando aqui, ó. E aí eles chamaram esse modelo de dupla hélice. Dupla hélice, porque tem os dois corrimãos, né? E eles vão torcendo, assim,
formando uma dupla hélice. Nela, as duas cadeias de fosfatos eram ligadas pelas bases nitrogenadas por meio de pontos de hidrogênio. Aí eu volto lá e digo, olha esses hidrogeninhos aqui, ó. É isso que dá a liga entre um lado dos nucleotídeos e outro, ó. Então, aqui tem vários pontos de hidrogênio. Não sei se na química vocês já aprenderam ligações iônicas, ligações covalentes, pontos de hidrogênio, mas é exatamente isso, ó. É como é que a força de atração de uns átomos permanece as duas moléculas aqui ligadinhas, beleza? Então, ó os caras, velho, bolaram uma estrutura, modelo 3D, para explicar como é que os átomos ficavam grudados uns nos outros. Genial ou não? Ó a carinha do tio aqui, ó. São esses dois aqui, o Watson e o Crick, ó. E aqui, a publicação deles, que foi premiada, né? Molecular Structure of Nucleic Acids. Então, a estrutura molecular dos ácidos nucleicos. E aí, eles delineiam toda essa questão da dupla hélice, ó. Ó a escada em caracol aqui. Aqui estariam os nucleotídeos, as fitas, né, de fosfato. E olha que muito louco, lá na década de 50, os caras modelando 3D como é que essa molécula química funcionava, como é que era a estrutura dela. Genial ou não, galera? Hoje, a gente tem programa de computador, software, aplicativo, um monte de coisa que faz modelagem para a gente. Mas não, os caras fizeram no braço. E isso é muito, muito louvável, porque hoje uma série de modelagens, inclusive, sei lá, em outras áreas, né, na arquitetura, na própria física, os caras botam os cálculos lá e o programa faz isso. Mas aqui não tinha programa, não tinha aplicativo, não tinha software, eles foram lá e fizeram. E aqui também, ó, eu acho que esse daqui é o Crick, esse daqui, ó, é o Crick. Depois, agora, mais atualmente, né, e a estrutura que eles desenvolveram. Bem louco, né, não? Eu não tô vendo o chat aqui, não sei se a Elo tá escrevendo lá no chat, tipo, meu Deus, dona, que da hora. Olha lá, tem dois chats aqui, ó, vamos ver. Sim, kkk. Isso aí. Bora lá. Então, eles desenvolveram esse modelo. A partir disso, muita coisa é revolucionada dentro da ciência, tá? Porque você descobrir o que é que dá as características dos seres vivos, né? Então, descobrir por que um arroz é um arroz, por que um ser humano é um ser humano, por que uma célula de coração é diferente de uma célula de cabelo, que é diferente de uma célula do pulmão. Então, estava tudo lá dentro do material genético, tudo lá dentro do DNA de cada organismo. E, gente, depois desse passo dado, nada mais na ciência foi o mesmo. Depois que eles descobrem a estrutura do material genético, o que o material genético faz, revolucionou-se a forma de pensar, né? Então, merecem os prêmios que mereceram. E lembra que eu disse que a ciência, né, ela vai, um pesquisa uma coisa e outro vai além, vai lendo e vai descobrindo mais coisas sobre aquilo, e vai. Então, o estudo da genética, ele não para por aqui. Vieram outros caras para estudar a molécula de DNA e tentar descobrir novas coisas que não estavam descobertas ainda. E isso até hoje, tá, gente? As últimas descobertas sobre DNA, para dizer para vocês, assim, né, como novidade científica, é justamente isso. Eles sabiam que tinha aquela heterocromatina e aquela eucromatina. A eucromatina fazia proteína e a heterocromatina estava ali parada. Eles chamavam aquilo de DNA lixo. Só que eles estão descobrindo agora que esse DNA mais, entre aspas, paradão, que não está fazendo proteína, ele está ligado, ele está associado às nossas habilidades extrasensoriais. Ô, louco, dona, como assim? Pois sabe aquela intuição, aquela sexto sentido,
aquela sensação de, tipo, já vi isso acontecendo, ou premonições, ou telepatia, existem vários nomes, né? Eles não chamam desse jeito, mas essas percepções extrasensoriais, ou seja, que não são físicas, né? Não estão na materialidade, não é cheiro, tato, olfato, mas que estão ali vibrando no nosso DNA. Existe também a associação científica, né, com a galera da física quântica, da metafísica, enfim, tem muita pesquisa muito doida sendo desenvolvida por aí em relação ao nosso DNA. O nosso DNA é um registro histórico, né, de tudo que já aconteceu com a nossa espécie. Então, ele é um registro histórico de todas as evoluções que aconteceram com a nossa espécie. O material genético é uma coisa muito louca de estudar. É muito bonito, é muito... eu suspeito por falar, né? É muito intrigante, é muito curioso a gente perceber que o nosso material genético, ele é um registro químico das coisas que a gente faz na nossa vida, por exemplo. Se a gente fuma, se a gente come muito açúcar, se a gente tem hábitos de pensamento negativo, tudo isso altera a química do nosso corpo. E o material genético é o quê? Substância química. Tudo isso vai ter alteração genética, né? Agora eles estão descobrindo a questão da epigenética, a evolução horizontal que eles chamam. Como é que os nossos hábitos de vida influenciam e alteram a nossa substânciazinha química aqui, que vai ser hereditária. Então, tem muita pesquisa rolando sobre material genético, em diversas áreas, na biologia, na engenharia genética, na física, na biotecnologia, nas agronomias, zootecnia da vida, tem muita pesquisa ainda acontecendo com DNA. A gente não conhece a completude, né, do nosso material genético. Isso é muito 10. Eu sou apaixonada, suspeita por falar, eu acho que tudo que rola em torno da biologia, né, das descobertas, assim, são fantásticas, e por isso que eu defendo muito a questão do investimento em pesquisa, né? Beleza, turma? Vocês estão vivos aí? Estamos sim, Ana. Sim, Tati. É legal isso, né? Eu curto, pelo menos. Não sei se vocês estão curtindo tanto quanto eu, mas... Bora lá. Um outro cara que estava estudando material genético também foi o nosso amigo Ervin Chargaff. Então, olha só, ao estudar a composição química do DNA, o Chargaff percebeu que sempre a quantidade de adenina era igual à quantidade de timina e que a quantidade de citosina era sempre igual à quantidade de guanina. E com isso ele concluiu que sempre A se liga com T através de 2 pontos de hidrogênio e C sempre vai se ligar com G, né? Citosina sempre se liga com guanina através de 3 pontos de hidrogênio. Então, o que significa isso? Olha os nossos pontinhos de hidrogênio aqui, ó. Se A com T se liga através de 2 pontos de hidrogênio, C com G se ligam através de 3 pontos de hidrogênio. Ô, dona, como é que eu vou saber isso? Olha aqui, eu vou interromper aqui e vou te dar a dica que eu desenvolvi para a gente lembrar sobre isso, ó. Cadê minha mão? A câmera aqui, ó. Qual letra vem primeiro no alfabeto? A. Qual número vem primeiro? 2, né? Entre 2 e 3 ali são 2 pontos. Então, A com T, C com G. A com T, C com G. E assim, ó, eu consigo saber que A se liga com T através de 2 pontos de hidrogênio e C se liga com G através de 3 pontos de hidrogênio. Então, eu sempre faço isso. A com T, C com G. A com T, C com G. Quem vem primeiro com quem vem primeiro? A, B, C. C vem depois e a terceira letra do alfabeto, né? Então, C com G, 3 pontos de hidrogênio. Pegou a dica? Esses macetinhos bobo que eu desenvolvo, às vezes, para poder lembrar das coisas, mas que me ajuda a não esquecer. Então, A com T, C com G. A com T, C com G. É igual prometendo a telefonar. Essas dicas que é boba, mas que lá, na hora que você está fazendo o exercício, você fala assim, putz, como que era mesmo? A com T, C com G. Pronto, lembrou. Agora você já sabe quem é que liga com quem. Fechou?
Pegou aí, galera, a dica? Beleza, dona. A com T, C com G. Faz o 2 e faz o 3. Aconteça com G, isso mesmo. Vamos voltar lá. Então, agora, sabendo disso, fica tudo mais fácil. Olha o que o Chargaff também descobriu, ó. QD. Então, ó, a sequência de bases ao longo do DNA constitui, então, a informação genética. Ou seja, eu tenho lá, aconteça com G, e isso vai formando uma sequência de bases ao longo do meu DNA. Isso é a informação genética de cada uma das células. Se eu tenho A, T, C, G, isso vai depois, né, vou contar para vocês, depois a gente vai entendendo mais para frente, que essa sequência, ela vai configurar uma ou outra proteína, que vai servir para uma outra coisa. Então, cada sequência dessas letras nas nossas células vão ser responsáveis por uma dimensão, né, por um resultado, digamos assim. Então, olha lá, ó, eu trago aqui um desafio para vocês. Vamos ver quem é que estava antenado na aula até agora, beleza? Então, a regra de Chargaff funciona assim, ó. A com T, 2 ligações, C com G, 3 pontos de hidrogênio. E aí eu pergunto assim para vocês, ó. Se uma fita de DNA apresentar a constituição nucleotídea de C, G, A, T, C, A, G, G, T, T, A, C, C, T, T, C, G, C, C, qual a constituição da sua fita complementar? E a minha dica é, complete essa fita usando a regra de Chargaff, que é essa daqui. Então, agora, galera, eu vou dar uns minutinhos. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso daqui. Esquece esses números, que esse daqui é o sentido da vida, tá? Daquelas. Biólogo sempre brinca que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Por quê? Um pedaço de gene, né, um pedaço de DNA, ele sempre vai começar no sentido 5 linha e vai terminar no 3 linha. Então, a gente brinca que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha. Mas, enfim, piadas de biólogos à parte, vocês vão copiar essa sequência de DNA e pode usar essa cola que eu tô dando aqui, ó, para poder fazer a complementação. Mas aí, quando você estiver fazendo a complementação, coloca os 2 tracinhos, eu coloco os 3 tracinhos para você ir guardando, beleza? Vamos fingir que a gente está em sala de aula e eu coloco isso daqui na lousa e você tem que completar para fazer mesmo essa complementação, né? Como se aqui tivesse o C, C, G, T, A, e aí você vai descobrir quem é que está se ligando aqui do outro lado, beleza? Vamos junto? Eu vou fazer também. Eu já terminei aqui. Quem já terminou aí? Fechou. Ai, gente, eu parei de compartilhar, né? Eu preciso deixar aqui a tela para vocês. Foi mal, foi mal. Preciso deixar o exercício aqui para vocês. Aí.
Quem vai me ajudar a resolver isso aqui? Tem? Ô, Dona, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Claro, claro. Quando, tipo, tem esse daí, quando tem, tipo, A junto, o que que faz? Aí você vai ligar ela com duas bases nitrogenadas T. Aí você vai ligar um A com T e o outro A com outro T. Walter, você sempre vai fazer a regra de Chargaff como tá na regrinha mesmo, nunca a gente vai mudar. Então, por exemplo, se ele te der 20 As em seguido, você vai colocar 20 T's em seguido, beleza? E isso é extremamente importante. Daqui a pouco eu já vou pegar essa sua dúvida e vou te contar uma curiosidade muito bacana sobre o DNA, tá bom? Então, vamos só terminar esse exercício e aí eu te conto qual é o lance. Thaís, Brenda, tudo certo aí? Tiago, Elias, Rafa, o Rafa e a Rafa. Bora lá, galera. Quem é que vai falar junto comigo aqui como é que ficou essa sequência? C se liga com? Pode abrir os microfones aí, galera, sem vergonha mesmo. E joga. Se estiver errado, tá errado e tudo bem, só corrigir. Então, ó, C com G. Aí então vai ficar, ó. Vou falar só a fita nova, tá? Então aqui a gente chama de fita original. E a fita que vai ser formada aqui embaixo a gente vai chamar de fita nova. Então na fita nova, ó, G, C, T, T, A, G, T, C, C, A, T, G, G, A, G, C, G, G. Confere aí? Bom, aí o Walter me pergunta, dona, eu não vi que tinha um T a mais aqui, ó, e eu pulei ele. Eu esqueci dele. Eu não coloquei o último G, por exemplo, sei lá, algum outro erro que porventura vocês possam ter cometido a hora de fazer a fita nova desse DNA. Eu falo do Walter porque ele que perguntou, eu agradeço a pergunta, porque olha aqui que interessante, galerinha, ó, atenção. Qualquer erro na informação genética, ou seja, no pareamento dessas bases, de acordo com a regra, vai acarretar obrigatoriamente em problemas genéticos nos indivíduos. Esses problemas serão estudados mais para frente. Então, olha só, se por um acaso a enzima que está colando as novas bases nitrogenadas aqui esquecer um T e não colocar o Azinho aqui, essa pessoa vai ter alguma alteração genética, vai ter alguma doença genética séria. Ah, esqueceu o último G aqui porque deu algum problema. Qualquer erro na fabricação do DNA ou do RNA, isso vai obrigatoriamente acarretar em uma doença genética. E aí, que tipo de doença genética eu estou falando? Síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, deleção, né? A pessoa pode nascer cega, surda, muda, paraplégica, pode não nascer, pode nascer anencéfalo, pode nascer com alguma alergia, com uma intolerância, com uma... Gente, uma parada, um monte de coisa que essa pessoa pode nascer por causa de uma letra que se errou aqui na hora da fabricação do DNA. Então, isso aqui é muito sério, galera. É por isso que estudar isso é muito da hora, porque a partir disso, os cientistas começam a decodificar essa informação genética, beleza? Então, quando a gente tem erros na informação genética, isso vai gerar consequências ou mais sérias ou menos sérias para o organismo em questão, seja um humano ou seja outro organismo que a gente está falando. Louco, né? Muito, muito louco pensar sobre isso. Que qualquer letrinha que eu estiver errando, ou que porventura acontecer errado,
Isso vai gerar uma alteração, uma anomalia genética que a gente chama, ou por deleção, ou por inversão de lugar, ou por uma. Daí a gente vai entrar mais para frente. Pegaram a ideia? Agora eu preciso que alguém me dê um feedback, galera. Entenderam? Não entenderam? Foi legal? Não foi legal? Pegou como é que funciona? Agora deu pra Deu entender sim, por causa Tati. da Aí. letra que tava faltando lá. Isso, Walter. Então, eu usei a tua pergunta para poder explicar isso. Se eu esqueço de uma letrinha, se eu inverto, né? Por exemplo, se eu coloco A no lugar do T, isso vai ter consequências genéticas para essa pessoa, para esse organismo. Beleza? Maria Heloísa, isso daqui é o que a galera da zootecnia estuda. Então, eles pegam a base bioquímica, né, toda a base genética, e agora eles começam, sabendo como o DNA funciona, começam a fazer alterações nesse DNA, por exemplo, para ter um boi mais resistente a não sei o que lá, um milho que produza mais grãos, uma cana de açúcar que seja mais doce, e aí eles vão mexendo nesses fragmentos de DNA para poder ter a característica que eles precisam, que eles querem. Beleza? E isso vai ser matéria do nosso quarto, pode falar, do nosso quarto bimestre. Mas eu não entendi uma coisa, diz aí. Boa! Esse é o gancho. A uracila, ela não entra na configuração do DNA. Isso vai ser a nossa próxima aula. Quais as diferenças, então, entre DNA e RNA? No RNA, eu tenho a saída da base T e a entrada da base U, beleza? Então, a uracila, ela só está presente no RNA. No DNA, eu tenho A com T, C com G. A com T, C com G. A uracila, ela vai ser parte do RNA. Beleza? Ótima dúvida. Show de bola. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Tranquilão? Show? Tranquilo, Tati. Tá bom. Gente, eu vou encerrar por aqui, que aí esses 10 minutos finais eu coloco os slides disponíveis lá para vocês no Classroom. Repito, quem não colocou o nominho, sempre deixem as presenças lá no Classroom. E a gente se encontra semana que vem com mais um pouco de genética, tudo bem? Beleza, dona. Tranquilo então, dona. Beleza, gente. Um beijo para vocês, morrendo de saudade, tá? A Obrigado, viu, gente dona? também. Falou, Até falou. semana que vem. Até. Ou até Beijo. essa semana, né? Tem aula de vida também. Até. Vai. Na quinta-feira a gente se encontra. Até então, dona. Boa semana. Falou para vocês também. Para a gravação.